Alô, Cascas! Juntos em mais uma Maratona OCP, hoje especial sintaxe. Teremos alguns vídeos de sintaxe, porque acaba sendo uma preferência da banca, beleza? A OCP ama termos da oração, assim como ama também o que a gente chama de sintaxe redacional, crase, concordância, regência, colocação pronominal e pontuação. Então, vem muito vídeo de sintaxe para você ficar fera nesse assunto, beleza? Baixe logo o seu material, não queira resolver diretamente no computador. Eu quero que você faça anotações, ter canetinhas assim, ó, cores, tá? Só tô com vermelho aqui, que eu tava fazendo gabaritos aqui, tá? Então, vermelho, azul, preto, para que você construa mapinhas mentais, para que você faça anotações cabíveis, tá? E aí você memorize técnica, veja como eu vou fazer para poder detonar nesse assunto, beleza? Então vamos lá, ó. Show de bola, maratona 3, né? Especial OCP, com o tema sintaxe. Vamos junto aí na prova da Kazan, tá? Que foi uma prova muito boa. Vamos lá. O risco de não atendimento é elevado. A ação alternativa correta. Tem como núcleo do predicado o verbo é, apresenta um predicado verbal. Pedro, tipos de predicado. O que é que eu devo saber? Muito fácil, galera. Olha só. Todo verbo que transita tem um predicado verbal. Então, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo bitransitivo. Também os verbos que não transitam, ou seja, os verbos intransitivos. Pedro, por quê? Porque eles denotam ação, beleza? Ou seja, o menino correu é ação, correr é verbo intransitivo e esse predicado é verbal. Então você decora logo, verbal, verbo transitivo direto, transitivo indireto, bitransitivo, intransitivo, menos de ligação. Pedro, verbo, predicado nominal, verbo de ligação. Pedro, predicado verbo nominal, você pode ter um direto com predicativo do objeto, por exemplo, o homem deixou o filho feliz. Então, deixou é um verbo transitivo direto, o predicado é verbal. Feliz é o predicativo aqui do objeto, é a qualidade aí do filho. Então, eu tenho também a parte nominal. Beleza? Pedro, quem é o núcleo do predicado verbal? É sempre o verbo. E quem é o núcleo do predicado nominal? É o predicativo do sujeito. Predicado nominal é só com verbo de ligação. Então, a vida é bela, é predicado nominal, e o núcleo é bela, que é o predicativo do sujeito. Ah, Pedrão, muito fácil. Galera, o risco de não atendimento é... Cara, você já tem aqui o verbo ser com o predicativo do sujeito. Então, esse predicativo aqui, esse predicado, ele é nominal e o núcleo é elevado. Anotem isso, por favor, tá? Não é o forte da banca, mas eu coloquei aqui porque pode chegar como uma surpresa e a gente detonar. Então, a gente tem aqui, ó, apresenta o predicado nominal. Letra E, é de Cascavel. Só isso aqui. Ah, Pedrão, muito fácil, né? Cara, com certeza. Não vai errar uma questão dessa aqui nunca na galáxia. Beleza? Nosso gabarito letra E. Segunda questão, aí sim, mostrando o veneno da banca OCP. Eu cheguei a comentar essa questão no YouTube, beleza? E a galera elogiou muito, muito obrigado para todo mundo aí. Muito massa. Vamos lá. Caberá a Sabesp. Ó, já vou botando aqui em negrito, vá também, tá? Colocando negrito, tá vendo? Tudo que tem preposição. A Sabesp, ó, você tem preposição a, né? Você tem a crasezinha aqui. A Secretaria de Recursos Hídricos, preposição. As prefeituras, só isso aqui, ó, beleza? E vou colocar aqui operação em negrito e destacado e também a requisição, beleza? Negrito e destacado. Bom, Pedro, vamos lá. E a banca diz assim, deu o textozinho aqui, olha o tamanho do texto. Aí meu concorrente, seu concorrente, vai ler esse textozinho 3 vezes e vai reprovar porque vai cansar. Uma hora ele vai cansar. Pedrão, eu não vou fazer isso aqui. Por quê? Porque o segredo, galera, já tá aqui, ó. Vamos negritar, tá? Negrite aí, ó. O verbo caber. Você vai colocar essa construção aqui, ó, junto com o Pedrão, beleza? Ó, você vai colocar bem grande aí, ó. Verbo caber. Deixa eu botar aqui em maiúsculo, tá? Sentido, galera, de ter competência, tá? Então, caber, ó, barrinha, competência. Ô, Pedrão, muito massa, velho. Eu vou decorar isso daqui. Ó, 2 pontos. Ele tem objeto indireto, preposição sempre a, beleza? E na casa da peste vem um sujeito. Com
Quando você tem o verbo caber com esse sentido, meus amados, ele sempre vai ter essa construção. Você começa com objeto indireto, preposição a, e lá longe vem um sujeito. Então você fala, Pedro, cabe aos ministros, ao Ministério Público, ao presidente, aos funcionários do Poder Executivo, aos funcionários do Poder Legislativo, a aprovação da lei. Olha só quantos objetos indiretos a banca te deu, te arrastando para o inferno. E aí você vai lendo e perde referência. Beleza? Pedrão, o que é que eu faço? Você já decorou, colocou isso aqui lá ao lado da questão, a questão já é sua. Já pegou o bracinho aqui, ó. Então, ó, a Sabesp eu vou cortar, porque tem preposição e não existe sujeito preposicionado. Repare que a banca está perguntando sobre sujeito. Quem é o sujeito? Então, não pode ser a Secretaria de Recursos Hídricos, porque tem preposição. Não pode ser as prefeituras, porque tem preposição. Crase é preposição a com artigo a. Beleza. Aí vai sobrar quem? A operação. Eu tenho um núcleo, eu tenho um sujeito, ó, de abastecimento em pontos prioritários e a requisição, se necessário, de postos outorgados. Isso aqui você manda para casa da peste. Você não lê. A banca está dando esse texto longo para cansar o candidato. Então, Pedro, eu tenho um núcleo e outro núcleo. Eu tenho operação e tenho requisição. Mas, Pedro, por que meu verbo ele está no singular? É uma questão de concordância verbal. Quando o seu sujeito ele é composto e ele é posposto ao verbo, ou seja, ele vem depois do verbo, o seu verbo pode concordar com o núcleo mais próximo, que é a atrativa, a concordância atrativa, ou a concordância lógica, que é concordar com todos os núcleos. Ou seja, eu poderia também ter aqui o caberão, tá? Caberão. Agora, Pedro, porque está posposto na ordem direta, aí só tem uma possibilidade, é o verbo concordar com os dois núcleos. Então, Pedro, a operação de abastecimento em pontos prioritários e a requisição de postos outorgados caberão. Aí a prefeitura, seja lá quem for, aí de quem for a competência. Então, Pedrão, vou decorar essa construção aqui do verbo caber e aí é só correr para a questão, ó. Os comandos. Sujeito é apenas operação? Fora demônio. B, o sujeito possui dois núcleos, operação e requisição. Já botei na gaveta. Já botei na gaveta, Pedrão. Show de bola. Ó, C. O sujeito da operação é Sabesp, Secretaria de Recursos Hídricos e Prefeituras? Não. Ele não é sujeito porque não tem sujeito preposicionado. Eles são os complementos, os objetos indiretos. Pedrão, aí é fácil, né? Claro, técnica, né? Sujeito possui um núcleo, abastecimento? Não. Possui dois. Operação também. E o sujeito não é somente requisição, sim operação também. Galera, uma questão técnica que requer técnica mesmo, já saber como entra na questão. É isso que nós treinamos aqui. Eu quero que você mecanize essa questão. Pare aqui depois você resolver, voltando, imprime de novo material. Pedrão, vou sozinho me dando uma aula. Peguei o verbo caber, fui cortando os objetos indiretos, circulei o sujeito, é composto, o sujeito pode concordar com o primeiro, e aí, show de bola. Beleza, Pedrão, muito massa. Terceira questão. Sobre a oração. Alguns a têm mais forte. É correto afirmar que não há sujeito. Pare, mentira. Pedrão, olha só que legal. Toda vez que você quiser saber o sujeito de alguém, de algum verbo, de alguma oração, circula o verbo e pergunte quem. Quem é que tem aqui mais forte? Alguns. Tá vendo? O sujeito aqui é alguns. Então, esse verbo ele vai se harmonizar com o sujeito, ele vai fazer a concordância. E, por isso, o acento circunflexo, indicando o plural. Beleza, Pedrão? Então, não há sujeito? Claro que tem sim, alguns. B, não existe concordância entre o verbo tem e o sujeito da oração, porque ter é um verbo impessoal. Nunca foi e nunca será. Verbos impessoais é o verbo haver, sentido existir, aconteceu, correr, ou indicando tempo passado, o verbo fazer, indicando clima ou tempo passado, o verbo ser, indicando distância ou tempo em geral, né? E os verbos que impessoais, os verbos que indicam fenômenos da natureza também. Ah, Pedro, muito massa. O acento no verbo tem marca singular. Tomou cachaça a banca. É acento circunflexo, marcando plural. Alguns é o termo acessório. Galera, pode
pode grifar isso daqui. A banca ama perguntar o que é termo integrante, acessório essencial. Veja bem, se você tem sujeito e predicado, termo essencial. Olha aí nossa aula de sintaxe, beleza? Se você tem aqui os termos integrantes, que seriam objeto indireto, o objeto direto, o predicativo do sujeito, o complemento nominal, agente da passiva, beleza? E os termos acessórios, advérbio, aposto e vocativo, é muito discutido, mas é classificado também como acessório. Então fora, porque não é termo acessório da oração, alguns é o sujeito, é termo essencial. E a letra E, aqui temos o verbo tem, apresenta acento diferencial, é verdade, de plural, para concordar com alguns, mais pura verdade. Beleza, meus amados? Mais pura verdade, nosso gabarito. Muito legal. 4, vamos lá, Pedrão. Show de bola, tô gostando, hein? Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população é inativa. Olha só que legal, a banca vai abrir aqui vários questionamentos aqui super interessantes. Ó. Os verbos traçou e apontou têm o mesmo sujeito. Olha a nossa técnica. Peguei o verbo, pergunto quem é ele. Quem foi que traçou um perfil? Esse levantamento. Beleza. Será que eu também é assim? Ó, da prática de atividade física no mundo e apontou. Peraí, quem foi que apontou? Que no Brasil 49% da população está inativa, galera. Quem foi? Isso mesmo, esse levantamento. Então, sim, os verbos traçou e apontou têm o mesmo sujeito, já matando aqui o meu gabarito. Pedrão, letra B. Vamos lá, letra B. O sujeito do verbo traçou é um perfil. Pare, não é um perfil, não leia mais nada. É esse levantamento, fora demônio. C. O sujeito do verbo apontou é... Ó, a banca começa agora a se entregar, né? Tem o mesmo sujeito, é esse levantamento. No Brasil, é adjunta adverbial, sim. Mas indica modo, meu amor. Para indicar modo de alguma coisa, o advérbio estará perto de um verbo que indica ação, beleza? E aqui no Brasil, não é que está acontecendo. No Brasil está isolado por vírgula. Não está perto de nenhum verbozinho indicando ação. Ele está isolado por vírgula. Então, ele está trazendo a circunstância para toda a sentença e não para um verbo em específico. Decore também que os advérbios com a preposição em geral, já trazem uma ideia de lugar. No Brasil, na casa de papai, na Assembleia Legislativa, e aí vai. Então, não é não. Uma questão muito boa, hein, galera? Aqui um item muito bom. O termo física, em atividade física, é uma adjunta adverbial. Mentira, não é. Observe, física está perto de um substantivo, beleza? Para ser advérbio, vai ter que se relacionar com um verbo, um adjetivo ou próprio advérbio. Se está perto de um substantivo, sintaticamente falando, todo mundo que se relaciona com substantivo é adjunto adnominal, ou seja, aquele que está junto de um nome, de um núcleo. Beleza, grava essa dica aí. E galera, técnica, né? Uma questão de sintaxe chatinha, colocando aqui. E você tem aula de diferenças aí de objeto indireto, complemento, adjunto, complemento, tá? É super interessante dar uma olhadinha nisso daí. Ah, Pedrão, show de bola. Quinta questão, vamos lá. Da EBSER. Existe um outro olhar, e aí destacado um outro olhar. A expressão destacada funciona como, galera, questão dada. Decore isso aqui, ó. O verbo existir, ele não tem objeto direto, ele não tem complemento do verbo, ele só tem sujeito. E o verbo haver, quando tem um sentido de existir, ele não tem sujeito, ele tem objeto direto. Então, houve guerras, guerras é o quê? O objeto direto do verbo haver, tá? Já em existem guerras ou existiram guerras, guerras é o sujeito do verbo existir. Então, aqui, como eu sei que o verbo é existir, um outro olhar só pode ser o sujeito dele. E aí você sai matando, galera. Por quê? Porque é uma questão técnica. A OCP é uma banca tradicionalista e gosta desse termo essencial de sujeito. E aí você já vai logo fazer a tabelinha do existir e do verbo haver. Você coloca existir, tem sujeito, não tem objeto direto. Verbo haver, com sentido de existir, ele vai ter objeto direto, mas não vai ter sujeito. E aí, você vai detonar. Beleza, Pedrão?
Segundo os pesquisadores, há brechas, galera, eu botei aqui o verbo existir e agora vem o verbo haver, que não tem sujeito, mas tem objeto direto. E a banca diz, o sujeito não há sujeito, inexistente. Tá aí um verbo impessoal, um verbo que não admite sujeito, tá? O resto manda pra casa da peste, todo mundo, ó. Show de bola. Você não cansa na prova, porque essa sintaxe é mecânica. Eu quero só você treinando, ó. Beleza? Terminou aqui, vai repetir. Depois, de novo, até você mecanizar. Duvido que você erre na prova. Muito bem, Pedrão. 7. Assinala todo meu estado, galera. Sergipe. Tá? Nossa Senhora do Socorro. Vamos lá. Assinala a alternativa cuja expressão destacada não funciona como sujeito. Galera, decore uma coisa muito importante, você não vai ler nada. Você vai matar rapidinho. A banca vacila. Ó, teve vírgula. Já está errado. Porque não separa sujeito do verbo com vírgula. Beleza? Foi questão de pontuação aqui. Tá? Então você não pode falar que isso daqui que está destacado é o sujeito de algum verbo, porque ele foi separado por vírgula. Tá? Então, a minha letra D já é meu gabarito. Pedrão, que bruxaria é essa, brother? É isso, galera. É muito fácil. Entenda que o verbo é o Deus maior e escolheu os melhores amigos para andar com ele na balada. Negão, eles não andam separados na balada. Tá na sua festa, na festinha lá do pagode, do sambão rolando em Saquarema, seja lá onde for. Não tem sujeito de um lado, objeto do outro lado, tá? E o verbo do outro lado. Termos integrantes essenciais colado com o núcleo, aqui com o verbo, ó. Não é separado. Ah, Pedrão, aquela sua técnica de pergunta quem é o verbo, você vai matar. Ó, quem foi que acabou vazando? Alguns critérios. Fora. Tchau. Quem é que está pendurado? O mundo. Fora. Nossa, tem graça, galera. Quem é que sabe tudo? Seu cartão. Fora. Tudo sujeito. Quem é que não fala abertamente? As empresas de cartão. Tudo fora. Tudo fora. Decora essa dica. 8ª questão. É preciso tomar atitudes ainda jovem. Galera, questão boa e técnica, tá vendo? A banca destaca. Olha que o segredo já está aqui, tá? Destaca aí junto comigo. Quem tem marca-texto, lasca o marca-texto. Pedrão, por que você está falando isso? Observe, ó, minha técnica. Ó como é que eu vou entrar na questão. Ó como é que eu vou entrar na questão. Observe, tá? Que o meu termo destacado tem um verbo no infinitivo. Beleza, tá? Bota aqui em vermelhinho, ó. Show de bola. O que é que você vai fazer? Você vai tentar trocar esse verbozinho por isso. É preciso tomar atitudes ainda jovem? É preciso isso. Vamos escrever aqui, para ficar bem legal? E também escreva aí, tá? É preciso... Boa. Deixa eu só aqui, que é horrível digitar aqui. Isso. Pedrão, fiz e deu certo, tem sentido. Qual é a função sintática de tomar atitudes ainda jovem? Sujeito oracional. Ou oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Ó, oração subordinada, substantiva, subjetiva, que significa sujeito, que foi reduzida por um verbo no infinitivo. Quando a gente desenvolve isso, entra a palavra que é a conjunção integrante. Ou seja, é preciso que tomem atitudes ainda jovem. Beleza? É preciso que se tome atitude ainda jovem. E aí vai. É preciso isso. Pega o quezinho, troca por isso. Muito fácil, galera, tá? O grande segredo era você observar que começou com o verbo no infinitivo. Vai mecanizar. A banca pode usar o nome sujeito, como ela fez aqui, como ela pode usar esse nomezinho do Satanás aqui, galera, ó. Só voltar aqui para não perder, ó, esse nomezinho aqui. A gente vai resolver muita questão de termo integrante com orações subordinadas substantivas. Isso daqui tem que ficar bem fixado e tem essa aula aí de sujeito para vocês, tá? A função da palavra que. Só que a banca não usou a palavra que, ela reduziu, ela tirou o que, reduziu, colocou o que, aumentou, desenvolveu. Pedrão, eu tenho que decorar esse caminho? Tem, Casca, principalmente da maneira que eu entrei, que eu enxerguei, tá?
Viu o verbo destacado ali, infinitivo? Troca por isso, tem sentido, é o sujeito oracional. Tá, Pedrão? Troquei por isso. E olha que meu início tem um verbozinho na terceira pessoa do singular. Pedrão, sempre vai estar no singular, né? O verbo é sempre na terceira do singular. Tem essa aula aí na playlist. Se teve dúvida, pare e vá assistir. Letra A, sujeito. 9. Assinale a única oração que o sujeito possa ser identificado. Galera, outra porrada que a banca usa é o verbo com si. Nego, não sofra não. Tem aula aí, beleza? Sujeito determinado. Se com preposição é indeterminação do sujeito. Decore. Se com preposição, vamos destacar, ó. Vou nem cortar. Se, ó o braço, venha. Com preposição é indeterminação do sujeito. Agora aqui eu não tenho preposição, ó. Eu vou ter aqui, mas aqui não me interessa. Aqui tá certinho, ó. Informou-se o endereço do Luiz Felipe, o endereço foi informado. Então esse se é pronome passivador. E eu já matei a questão. Pedro, deixe de onda. Ó, se, tá vendo, ó? Com preposição é indeterminação. Se com preposição é indeterminação. Galera, aqui no especula-se é muito bacana, porque quem especula, especula alguma coisa. O verbo é transitivo direto. Era para esse se aqui ser passivador, mas observe que eu não tenho um substantivo. Muito é advérbio e a expressão nesse livro também é advérbio, de lugar. Como eu não tenho aqui algo que funcione como sujeito, esse se vai indeterminar o sujeito, fazendo com que o verbo se transforme em intransitivo. Uma questão fabulosa aí para a banca mostrar que é realmente do veneno. Mas se você decorar a técnica do se, preposição, a determinação, você vai sempre acertar. E aí, olha que não tem muita graça. Lembrando que esse se é índice determinador do sujeito e o verbo fica sempre na terceira do singular. Já que o se é pronome passivador e o verbo tem que concordar com o meu substantivo, ou com o meu sujeito. Beleza, Pedrão? E na nossa última questão, finalizando essa primeira bateria, vem muito mais aí de sintaxe, tá? Sobre o verbo da oração, o homem estava em casa. Galera, aqui a banca dá um recado para quem gosta de decorar, beleza? As coisas. Ah, eu decorei que o verbo está é de ligação. Aí a banca já botou aqui de ligação, ó, para você se lascar, porque é isso que ela quer. Você tem que contextualizar. Lembre-se, verbo de ligação vai ligar um atributo ao sujeito. Homem é bonito, a garota é inteligente, ele é rico, alguma particularidade do sujeito. E vamos combinar que o homem está em casa não mostra nenhum atributo, nenhuma qualidade, nenhum estado desse homem. Então, lembra que eu falei que em casa dá uma ideia do lugar? E você decorou que é advérbio de lugar? Então, esse verbozinho que naturalmente é de ligação, nesse contexto, funciona como verbo intransitivo. Coloque aqui abaixo. O verbo funciona. Beleza? Porque se você tirar em casa e botar doente, o homem estava doente, então o verbo de ligação está mostrando o estado como esse cara se encontra. E aí seria de ligação. Então, é um recado que a banca dá para a galera que gosta de decorar a transitividade. Nós fizemos uma tabelinha aí em sintaxe, não é? Onde eu vou brincando aí, mas esse tipo de questão é sobre contextualização de transitividade. Não vai funcionar você decorar lista de verbo intransitivo, lista de verbo de ligação, porque a banca quer contexto. Beleza, meus amados? Então, fizemos aqui 10 questões aqui, 10 questões de base, de sintaxe, questões boas, questões técnicas e vem muito mais, tá? A gente não vai sair de sintaxe ainda. Eu quero trabalhar bem termos integrantes, eu quero trabalhar vozes do verbo, eu quero trabalhar colocação pronominal. Então, tem muita coisa legal em sintaxe, vai ser uma lista bem extensa para você ficar punk e destruir a OCP. Beleza? Eu sou Pedro Lima. Encontro você na próxima maratona. Fui!